Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma lição do curso Religiões Mundiais da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E nessa lição 5 nós vamos tratar do budismo. Nas religiões anteriores estudadas havia o reconhecimento ainda que parcial de divindades. Agora, porém, estudaremos uma que, de alguma forma, reconhece a existência de um Deus ou deuses. Aliás, para o Buda, era deveras pretensioso supor a existência de Deus. Afinal, a divindade estaria para muito além dos limites do entendimento humano. Pode-se, então, perguntar legitimamente: uma crença que não reconhece uma divindade pode ser tomada como religião? Não seria apenas um sistema ético ou filosófico? Apesar dessas considerações, o budismo não deixa de ser considerado como religião e conta com cerca de 400 milhões de adeptos em todo o mundo. É uma das maiores do planeta. Esse movimento orgulha-se de tudo o que nele há. Para os budistas, no budismo, tudo é belo, nenhum ser humano sofre ou deve sofrer. Todas as almas são bondosas. Veja que o budismo tem uma flor predileta, o lótus. Ele faz lembrar a posição em que o homem deve se colocar para meditar profundamente. Fazendo assim, ele pode vir a tornar-se um santo e ajudador, quem sabe até mesmo o salvador da humanidade. Vamos falar no esboço da lição, texto 1, conhecendo o budismo. Depois iremos falar de crenças do budismo. Texto 3, mencionaremos os escritos do budismo. Tem texto 4, o desenvolvimento do budismo, e o texto 5, avaliação do budismo. Vamos ao texto 1, conhecendo o budismo. Na sua história, que já conta com 25 séculos, o budismo é uma das maiores forças civilizadoras que o Extremo Oriente já conheceu. Trouxe ideias profundas à cultura da China, na dinastia espiritual de todas as religiões do Japão, de Myanmar, da Tailândia, do Tibete, do Laos, do Camboja e de Sri Lanka. Mas que religião, afinal, é esta? Qual a razão de sua influência no Extremo Oriente e de seu domínio sobre seus seguidores? Vamos primeiro à definição do budismo. A palavra Buda é um termo sânscrito que significa iluminação ou despertamento. Deriva-se de Bodhati, que significa despertar ou compreende. O budismo é um ensino que teve sua origem em Gautama Buda e sustenta que o sofrimento é o destino que todos os seres humanos têm em comum e que pode ser superado mediante a autopurificação até que se alcance um estado de nirvana. É tanto uma religião quanto uma filosofia que ocupa um lugar importante na vida espiritual, cultural e social do mundo oriental. Com outras religiões orientais, o budismo tem suas raízes também no hinduísmo, mas vice-originou nos países não hindus, mais do que nos seus países de origem. Está aqui 8 países da geografia do budismo no Oriente. Primeiro, China. Segundo, Japão. Terceiro, Myanmar. Quarto, na Tailândia. Quinto, no Tibete. Sexto, no Laos. Sétimo, no Camboja. E oitavo, no Sri Lanka. Todos esses países têm grandes seguidores budistas. Vamos falar um pouco do fundador do budismo, Siddhartha Gautama. O fundador do budismo nasceu em Kapilavastu, no Vale do Ganges, no Nepal, que é parte da Índia.
cerca do ano 563 a.C. 60 quilômetros ao norte erguia-se os grandes picos dos Himalaias, nascido em uma tribo ariana, filho de um Rajá, Kshatriya, e era descendente real. Uma semana depois de seu nascimento, morreu sua mãe, e ele foi criado pela irmã dela, ou seja, pela tia, que também era outra esposa de seu pai. O jovem Gautama foi criado no luxo, no esplendor principesco e no prazer físico. Tinha 3 palácios, um para a estação fria, um para a estação quente e um para a estação de chuvas. Com outros rapazes ricos de seu tempo, sobrepujava nos esportes. Certa vez, em um concurso de arqueiros, conquistou a mão de uma bela moça, filha também de um rajá. Casaram-se e tiveram um filho. O pai de Gautama, não querendo que esse se tornasse um líder religioso, não deixou que visse o lado escuro da vida. Procurou impedi-lo de ter 4 coisas: um cadáver, um idoso, um doente e um monge ascético. Mesmo assim, seu filho acabou tendo experiência das coisas proibidas. Viu um cadáver putrefato, uma mulher idosa, encurvada, um homem com uma infecção horripilante e um monge cheio de paz, que renunciara ao mundo e escolhera o ascetismo. Então, Gautama percebeu que a vida da humanidade, em sua maioria, era de sofrimento e de dor. E isso muito perturbou o Buda. Ele não mais podia continuar morando em um palácio com a vida de fartura. Certa noite, aos 29 anos de idade, resolveu deixar a sua casa e buscar uma resposta. Partiu no seu carro, puxado a cavalos, noite adentro. Depois de certa distância, cortou os cabelos e a barba e os mandou de volta com o cocheiro. Trocou de roupas como mendigo e continuou a pé. Gautama procurou primeiramente suas respostas na filosofia e foi discípulo de um guru. Mas não tendo achado a satisfação, experimentou a vida ascética com 5 outros monges durante 6 anos. Procurava todas as coisas dolorosas e desagradáveis, esperando achar a libertação. Às vezes, dormia em uma cama de espinhos, deixava de lavar-se e comia um único grão de arroz por dia. Usava vestes grosseiras e ficava sentado em posições dolorosas durante horas. Deixava sujeira, insetos nocivos se instalar em seu corpo e ficou muito magro. Ele disse certa feita que se procurasse tocar o seu estômago, apalparia a espinha dorsal. Mas a despeito de todos os seus esforços ascéticos, não conseguiu chegar à resposta procurada. Certo dia caiu desmaiado em um rio, mas a água fria o reanimou. Pensou em sua situação e reconheceu que o caminho do ascetismo não satisfazia. O Buda, então, lavou-se e entrou numa taberna para uma boa refeição. Quando os amigos o viram comer, chamaram-no de traidor e o abandonaram. Após a refeição, foi andando em direção ao rio Nairanjana e ficou sentado à sombra de uma árvore, Bodhi, conhecimento, para meditar. Declara-se que ficou ali durante 49 dias, meditando em suas experiências. Finalmente, raiou na sua mente uma verdade que o satisfez, chamando de iluminação. A partir de então, passou a ser chamado Buda, ou o Iluminado. A árvore tornou-se sagrada para os budistas, quase tão significante quanto a cruz para os cristãos.
Gautama chegou a uma conclusão elementar. O sofrimento era o problema básico da humanidade e a causa básica do sofrimento era o desejo. As pessoas ficam atadas ao ciclo do nascimento e do renascimento por causa de Tanya, o anseio pelo prazer sensual. Quando cessou de desejar, foi iluminado e pronto para Nirvana, o que significa extinção. O primeiro passo depois da sua iluminação era encontrar seus 5 amigos ascéticos que o tinham desprezado. Pregou a eles, no Parque das Gazelas, em Benares, a respeito das 4 verdades nobres. Os amigos, vendo a transformação em Gautama, aceitaram seus ensinos e formaram o Sangha, a ordem monástica budista. Durante os 45 anos que se seguiram, perambulava espalhando sua mensagem e reunindo discípulos, ao ensinar que as pessoas de qualquer casta ou sexo podiam achar a salvação. Algumas mulheres se filiaram. Sua própria esposa estava entre as primeiras. Depois de algum tempo, deixou as mulheres formarem uma ordem de monjas. Os monges rapavam a cabeça, usavam roupas grosseiras, amarelas e levavam tigelas para esmolarem comida. O Buda morreu aos 80 anos de idade, ao comer cogumelos estragados. Suas últimas palavras foram: esforce-se sinceramente para operarem sua própria salvação. Seus seguidores acreditam que ao morrer, o Buda entrou na Nirvana, o ponto final de todos os desejos. Vamos falar da localização geográfica. O budismo espalhou-se rapidamente em todas as partes da Índia depois da morte do Buda, mas foi absorvido pelo hinduísmo nos séculos que se seguiram. Tornou-se mais forte em Sri Lanka e conseguiu entrada firme em Myanmar, na Tailândia e no Camboja. Foi levado até a China, onde tornou-se uma das 3 religiões principais. Hoje existe no Mongólia, no Tibete, na China, na Coreia e no Japão. Divisões históricas. Depois da morte de Gautama, o budismo dividiu-se em 2 escolas gerais de pensamento. Cada um chama-se Yana ou Jangada, para carregar os homens através do mar da vida até a praia da iluminação. O grupo do norte foi chamado Mahayana, que quer dizer jangada grande, e alegava ser o veículo maior. Maha significa grande, com o nome Mahatma, Gandhi, aquele que tem a alma grande ou grande espírito. A escola do sul era chamada Hinayana, que significa o veículo menor. Seus seguidores, no entanto, preferiram chamar-se os budistas. Theravada, ou seja, o caminho dos antigos, são os mais conservadores entre os seguidores das 2 escolas que seguem os ensinamentos originais do próprio Buda. Os Mahayanistas opõem essa reivindicação e enfatizam a vida do Buda mais do que os seus ensinamentos. As localizações principais do budismo Theravada hoje são Sri Lanka, Myanmar e o sudoeste asiático. Qual a origem do termo budismo? Aqui podemos dizer que budismo vem de Buddha, que significa iluminismo. Em uma simples declaração que envolve esse ensino, significa encontrar iluminação para a vida. Assinale cada alternativa correta. Buda é um termo sânscrito que significa iluminação. Letra A certa. O budismo é uma filosofia, uma religião que teve suas raízes no hinduísmo. Correto também.
Gautama nasceu na casta mais baixa da Índia, cerca de 536 a.C. Essa está errada, ele era nobre, então a C está errada. Achou pela experiência que a resposta à sua busca achava-se no ascetismo e na filosofia. Letra D, certo. Sua iluminação era a crença de que a causa do sofrimento era o desejo. A iluminação dessa deixa a pessoa pronta para o nirvana, certo também. Cite 4 países onde o budismo existe. Podemos citar China, Japão, Mongólia, Sri Lanka, Coreia do Norte, enfim, são vários. Descreva o significado das 2 divisões do budismo e cite a sua localização. Muito bem, as 2 divisões do budismo, uma se encontra ao sul e a outra ao norte. O grupo do sul chama Yana ou Jangada e o grupo do norte Mahayana, que quer dizer grande jangada. Muito bem, vamos agora ao texto 2, vamos falar das crenças do budismo. Do início, a doutrina de Gautama era menos religião que o sistema de ética, mas à medida que se expandiu para outros países, deu-se o desenvolvimento de um sistema de crenças. Vamos ver as crenças herdadas. Aquilo que Gautama aprendeu na sua meditação debaixo da árvore Bodhi deve ser estudado dentro daquele contexto. Seu ensino era uma revolta contra o hinduísmo ortodoxo, mas mantinha certo número de crenças desse. Uma delas era a reencarnação, a crença de que toda a vida passa por ciclos, nesse caso, incontáveis de nascimento. Mantinha também a doutrina do karma, mediante a qual a boa conduta é premiada e a má conduta é castigada na vida futura. Opunha-se ao sistema das castas. No entanto, acreditava que todos os homens eram iguais. O Ser Supremo. Deus não existe em modo algum de conformidade com os budistas, porque semelhante ser estaria além do entendimento humano. O homem estaria encarregado do seu próprio destino. Mas, estranha ironia, Buda, que negava um ser supremo, é adorado com mais imagens do que qualquer outra pessoa da história universal. Muitos títulos divinos são dados a ele. Os escritos budistas o chamam um rei de reis universais, um vencedor. Deuses e homens o adoram como o grande que transcendeu o tempo. No mundo dos deuses não há nenhum que é igual a ele. Quando ele nasceu, os cegos recobraram a vista, como se estivessem desejosos de ver sua glória. Os surdos recuperaram a audição, os mudos falaram, os presos foram libertos de suas cadeias e correntes. E mesmo assim, os budistas dizem que não oram ao Buda. As suas milhares de estátuas têm a finalidade de expressar a calma, a sabedoria e a iluminação. Vamos às instituições sagradas. O budismo não tem autoridade suprema, nenhum papa ou cerimônia para conversão. Não existe a obediência a um conjunto de regras legalistas, tais como aquelas que o judaísmo impõe, nem um ato de submissão, como no caso do islamismo. A pessoa pode tornar-se budista mediante a prática do caminho óctuplo e seus princípios, assim espera, chegar a um estado de ausência do ego. Monges. Visto que o budismo exige a separação do tumulto da vida cotidiana, é chamado também de religião de monges. Os budistas verdadeiros vivem na solidão ou em mosteiros espalhados nos lugares mais longínquos. Em países tais como Tailândia e Mianmar, todos os homens passam algumas semanas como monges, como parte da sua educação. No Tibete, onde a religião é chamada
lamanaísmo, os monges são uma terça parte da população, formam uma ordem sacerdotal que governa o Estado politicamente. Os monges realizam enterros, cerimônia nos templos e a educação religiosa da juventude. Mas sua função principal é indicar o caminho budista da vida até chegar a Nirvana. Vivem com simplicidade e passam muito tempo em meditação. Obtêm sua comida através de esmolas, trajam uma manta amarela, carregam uma tigela de esmolas, uma agulha, um fio de 108 contas para contarem as qualidades do Buda. Tem uma navalha para rapar a cabeça e um filtro para coar os insetos da água e de beber, a fim de não provar sofrimento às criaturas vivas. Quando o monge recebe alimentos, ele confere mérito à pessoa que os oferece e o ofertante deve agradecer. Caso o ofertante seja uma mulher, o monge não deve falar com ela, nem notar a sua presença. Arahati. O Arahati é um homem santificado, é um santo budista que consegue a iluminação para si mesmo, através da meditação exclusivamente. Aspira por alcançar um alvo de pura paz, além dos sentimentos. Um Arahati não é uma alma salva, porque Gautama negava a existência da alma. Mas o Arahati conseguiu a sabedoria, as 6 perfeições, venceu os 3 inebriantes e a sede pelo renascimento. Ele diz: não desejo a morte, não desejo a vida. Nesse estado, aguarda o apagar da lâmpada da vida ou nirvana. Bodhisattva. Bodhisattva, que é o budista ideal, é um Bodhisattva, um Buda em formação. É um homem santo cuja vida inteira é de amor sacrificial. Jura que não entra na nirvana até que a raça humana inteira tenha conseguido a remissão juntamente com ele. Qualquer pessoa pode tornar-se um Buda fazendo voto. Acredita-se que havia 6 Budas antes de Gautama e ainda outro chamado de Maitreya. Aguarda o tempo apropriado para vir à Terra, onde fará pelos homens de sua era aquilo que Gautama já fez. O Bodhisattva é, portanto, um tipo de salvador, ou redentor para a pessoa que busca a salvação. Sangha, a congregação. O Buda organizou os seus convertidos em uma ordem monástica, chamada Asangha. Era realizada uma cerimônia para os iniciantes do Sangha, durante a qual citava um credo: refúgio-me no Buda, refúgio-me na Dharma, que é a lei, e refúgio-me na Sangha, tal como em uma igreja reúne-se para recitar as palavras de Buda e para confessarem. Há 227 regras para a Assembleia. Vamos falar da ética do budismo. O âmago do ensino do Buda acha-se em 2 declarações: as 4 verdades nobres e o nobre caminho óctuplo. Para ele, o grande problema na ética era o do sofrimento comum a toda a humanidade. Porém, haveria uma resposta nas 4 verdades nobres. Vamos às 4 verdades nobres. Primeira verdade nobre: a vida é dukkha, o sofrimento ou a angústia. Buda disse: o nascimento, a doença e a morte são sofrimento. A presença de objetos que odiamos é sofrimento. A separação dos objetos que amamos é sofrimento.
Não obter aquilo que deseja é sofrimento. Apegar-se à existência mediante as 5 skandhas é sofrimento. Declara que as 5 skandhas são estados mutáveis, ou a soma total do ser humano. Noutras palavras, a vida é dolorosa. E como o eixo que está fora, centro de sua roda, um osso que está fora do seu lugar. A segunda verdade nobre. Tanha ou desejo é a causa do sofrimento. É o desejo do prazer egoísta. Buda disse que ao invés de unirmos a nossa fé e amor, os atamos aos jumentos de nosso próprio eu separado. Por prezarmos demais o nosso ego, nós nos traçamos dentro dele. O homem tem um dever para com o seu próximo, perceber os outros como partes ou extensões de si mesmo. Terceira verdade nobre, diz respeito ao término do sofrimento. Buda acreditava que a causa da deslocação da vida é o desejo egoísta. Sua cura acha-se no abandono daquele anseio. Ele diz: cessa com a destruição completa de todo o desejo. A libertação provém quando a pessoa é liberta do ciclo interminável do renascimento, samsara, e entra no estado bem-aventurado de nirvana. Quarta verdade nobre é o modo para eliminar a cobiça. Trata de seguir o caminho do meio termo. Buda chama-o de nobre caminho, é o octuplo. Se a pessoa praticar essas regras, provavelmente verá o fim do sofrimento. Vamos então ao nobre caminho do octuplo, que são 8 coisas, né? Octuplo. Vamos lá. Primeiro, o nobre caminho do octuplo. Primeiro, a crença ou a compreensão certa. Isso significa que devemos ter certas convicções, tais como as 4 verdades nobres. Devemos crer que o sofrimento abunda e que é causado pelo desejo de uma existência e realização separada. Devemos crer que pode ser curado e que o meio para a cura é o caminho octuplo. Segundo, o propósito, as intenções certas. Trata-se de observar que venceremos os sofrimentos e desejos sensuais, inclui a boa vontade, a paz, o amor ao próximo e o fim de toda malícia. Esse propósito inclui a doutrina do Ahimsa, que é ser inofensivo, evitar danos a qualquer forma de vida. Terceiro, a fala certa. A linguagem revela o caráter e é uma alavanca para alterá-lo. A pessoa deve tomar a resolução no sentido de nada falar, senão a verdade. Buda diz que o logro reduz o caráter. O motivo existente por detrás das defesas da pessoa é o medo de revelar aquilo que realmente é. A fala certa é evitar a tagarelice vã, os mexericos e as ofensas verbais. Vamos ao quarto, comportamento ou conduta certa. É descrito nos preceitos do budismo que são semelhantes aos 10 mandamentos. O assassino, o furto e o adultério são errados. Quinto, a ocupação certa. Envolve a maneira de a pessoa ganhar a vida. O seu trabalho exige o uso certo do tempo, da energia. A maneira da pessoa obter seu sustento não deve ser danosa a outras pessoas. Sexto, o esforço ou a diligência certa. O Buda exigia os pensamentos, as palavras e as ações mais nobres. Dizia: siga o caminho de um boi marchando pela lama profunda, puxando uma carga pesada. Está cansado? Mas seu olhar firme nunca se relaxará até sair do lamaçal. A paixão e o pecado são mais imundos do que a lama. Você pode fugir deles
somente por pensar firmemente no caminho. Opere com diligência a sua própria salvação. Sétimo, a onisciência ou autodisciplina certa. Os hábitos do pensamento devem ser formados mediante horas de atenção em temas úteis. O texto budista mais querido, o Dhammapada, começa dizendo: tudo quanto somos é resultado daquilo que temos pensado. E oitavo, a meditação ou concentração certa. Este é o clímax. Buda dizia que através da meditação a pessoa chega ao arahat final. O karma é completado e as reencarnações terminam para sempre. A meditação e a iluminação são ajudadas supostamente por meio da pessoa se sentar na posição do lótus. Deve ficar sentado com as pernas cruzadas, tendo cada pé na coxa oposta. Vamos agora aos preceitos. Há 10 preceitos que os budistas seguem. Os 5 primeiros são exigidos da parte de todos os budistas. Primeiro, não matar nada que seja vivente. Segundo, não furtar. Terceiro, não adulterar. Quarto, não mentir. Quinto, não beber bebidas inebriantes nem tomar drogas. Além desse, há mais 5 mandamentos que se aplicam aos monges e às monjas. Vamos lá. Sexto, comer com moderação e somente no horário marcado. Sétimo, evitar aquilo que excita o sentido, tais como dança, o cântico, a música e o turismo. Oitavo, não usar adornos nem perfumes. Nono, não dormir em cama de luxo. E 10º, não aceitar ouro nem prata. Vamos agora falar de alguns pontos, como a alma. No budismo, anatta tem o significado de nenhuma alma. O Buda diz que existe um ego, mas nenhuma alma. Para ele, a alma é uma ilusão, a qual foi dada um nome. Ao invés disso, fala a respeito de karma. A próxima encarnação da pessoa é determinada segundo o caráter desta. Buda prefere a palavra consciência. Essa é passada adiante como uma série de pontos e não como um rio que corre. O Buda emprega o exemplo de uma chama. A chama no final da vela não é a mesma que a chama original. Da mesma maneira, nessa conexão com outra pessoa, não é de substância, mas influência. O egoísmo anuvia toda boa intenção. É como pisar nas cinzas que encobre o fogo e o pé fica queimado. A salvação. Para os budistas, a salvação significa um estado de paz e alegria perfeita. É uma libertação conseguida pela própria pessoa de todos os tipos de tristeza. Para atingi-la, a literatura budista lista coisas a serem evitadas, desejos a serem abandonados e laços a serem rompidos. Há, por exemplo, os 3 inebriantes, a cobiça, o ódio e a ignorância. Há 5 impedimentos, o prazer sensual, a má vontade, a preguiça, a dúvida e o desassossego. 10 correntes ou vícios negativos atam a pessoa à roda da existência. Os budistas, Theravada, acreditam que quando um monge vence as 5 primeiras correntes, não ficará acorrentado no seu corpo. Quando vence todas as correntes, galgará Nirvana e será um Arahati. Nirvana. A crença em Nirvana é a parte importante do budismo. É um termo negativo e significa literalmente o apagar da chama do desejo e do sofrimento. Os budistas não dizem que é um lugar, mas um estado de existência que é realizado pela extinção dos laços. Nirvana também é chamado libertação, redenção, renúncia e a tranquilidade da ausência do ego. Declara-se como uma antiga doutrina ariana,
que os hindus adotaram. Vamos aos exercícios 5, 6. Assinale a cada alternativa correta. Gautama Buda herdou seu pensamento do hinduísmo ortodoxo, mas revoltou contra as crenças do karma e da reencarnação. Não é essa? Ele contestava assim. Vamos saber, ensinava o caminho do meio termo entre a filosofia e a religião, certo? Por ter nascido em uma casta alta, aceitou o sistema de casta. Não, Buda não reconhecia um ser supremo, mas seus seguidores o adoravam como Deus depois de sua morte, certo? E os budistas dizem que não oram a estátua, mas que essa simplesmente revela a calma e a sabedoria, certo? Aí também. Agora, 5, 7, relaciona com A com a B. Vive na solidão dos mosteiros. Aqui seria o número 1, os monges. Tem veste amarela e uma tigela para pedir esmola, novamente, monges. Procura atingir a paz mediante a meditação, Arahati. Venceu os 3 inebridiantes, Bodhisattva. Aqui ele 3. É um salvador ou redentor. Aqui é o Bodhisattva, 3. É a ordem ou congregação monástica. Aqui seria o Sangha. E cita refugio-me no Buda, o Arahati. Muito bem, vamos agora, resolva os exercícios abaixo. Resuma as 4 verdades nobres em declarações breves. Podemos resumir essas 4 verdades nobres da seguinte forma. A vida educar o sofrimento, a angústia. Segunda, tanto o desejo causa sofrimento. Ao término do sofrimento, a terceira. E o modo de eliminar a cobiça, a 4ª. Vamos agora, cite os temas principais do nobre caminho óctuplo. Os temas principais do nobre caminho óctuplo, basicamente, é a crença ou a compreensão certa, o propósito e ações certas, a fala certa, a conduta certa, a ocupação certa, a diligência certa, a autodisciplina certa e a concentração certa. São os pontos do que segue. Vamos lá. Quantos preceitos do budismo achei nos 10 mandamentos apresentados por Moisés? Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Podemos citar esses. Qual o termo Buda prefere usar para a alma? Bom, para a alma, o termo que Buda prefere usar é anatta, que tem o significado de nenhuma alma, ou consciência, não é? O que é a salvação para os budistas e como alcança? Salvação para o Buda significa um estado de paz e alegria perfeita. Como o Nirvana se encaixa nas crenças budistas a respeito do sofrimento, o Nirvana seria o termo apagar a chama do desejo e do sofrimento. Vamos agora ao texto 3, vamos aos escritos do budismo. De início, os ensinos budistas eram orais apenas. Foi somente no século I a.C., na ilha de Sri Lanka, que os primeiros escritos budistas foram registrados. O primeiro escrito sagrado é o Cânon Pali, que contém as crenças principais dos budistas Theravada. O Cânon Pali é chamado Tripitaka, ou os 3 cestos, porque em 3 partes. Estas foram originalmente escritos em folhas de palmeira e conservados em cestos. A primeira parte é chamada Vinaya Pitaka, o cesto da ordem. Descreve a parte da vida do Buda e algumas regras de disciplina para os monges. A segunda parte é chamada Sutta Pitaka, que é o cesto do ensino, o livro de instruções, que contém discursos de Buda, bem como 547 lendas a respeito das existências anteriores do Buda. E a terceira seção é a Abhidharma
Pitaka, um cesto acadêmico e metafísico, e contém a teologia budista, que não é para o povo comum. Então nós temos o cesto da ordem, do ensino e acadêmico, que esse é o mais para não povo, né? O tamanho original desses escritos é de 11 vezes o tamanho da Bíblia. Ao serem traduzidos e impressos nas páginas europeias, ocupa cerca de 4 vezes o volume das Sagradas Escrituras. O Citta Pitaka é o mais importante, porque contém as palavras do próprio Buda. Esse Citta Pitaka é o cesto do ensino, não é? Então, contém as palavras. E é subdividido em 4 Nikayas, o ensino. O último é o Kudahaya Nikaya. Kudahaka Nikaya é um grupo de 15 obras composta depois da morte do Buda, inclui um tratado moral importante. E o Dhammapada, que significa versículos da lei. Muitos padrões éticos nos escritos budistas são de alta qualidade. Por exemplo, o ódio não cessa através do ódio. Em ocasião alguma, o ódio cessa através do amor. Se alguém o amaldiçoar, você deve reprimir todo o ressentimento. Faça a decisão firme. Minha mente não ficará perturbada. Nenhuma palavra irada escapará de meus lábios. Permanecerei bondoso e amigo com pensamentos amorosos e sem nenhum rancor oculto. Se você for atacado com punhos, com pedras, com paus ou com espadas, você deve continuar reprimindo todo o ressentimento e conservar uma mente amorosa. Se um discípulo desejar converter-se, já não é passível de ser reencarnado num estado de sofrimento e ter a certeza da salvação final, que cumpra toda a justiça, que se dedique àquela quietude do coração que brota de dentro, que não repudie o êxtase da contemplação, que veja por dentro todas as coisas, que passe muito tempo sozinho, que fique vagueando sozinho como o rinoceronte. Se um homem astutamente me fizer injustiça, eu lhe pagarei com a proteção do meu amor, que nada lhe sonegará. Quanto mais maldade vier da parte dele, tanto mais amor surgirá da minha parte. Responda essa pergunta, qual é a origem do Tripitaka? Esse Tripitaka tem origem na ilha do Sri Lanka, podemos dizer isso. Qual é o tamanho aproximado dos 3 escritos? 4 vezes o da Bíblia. Escreva com suas palavras um trecho dos escritos sagrados que você achar interessante e cite a razão. Aqui é próprio, o aluno pode citar qualquer parte, mas eu poderia dizer aqui, a última parte, com a proteção, se um homem estupidamente fizer injustiça, eu lhe pagarei com a proteção do meu amor, que nada lhe sonegará, não é? Amar os vossos inimigos, aqui. Texto 4. O desenvolvimento do budismo. Vamos ao texto 4, o desenvolvimento. O budismo era uma religião missionária, espalhou-se por toda a Ásia Oriental. A tradição budista conta que em 60 depois de Cristo, o imperador chinês sonhou com uma imagem dourada de Buda, apareceu do Ocidente. Enviou mensageiros para além das montanhas Himalaias para descobrir a origem do sonho. Foi o início do budismo na China. A Tailândia seguiu os mesmos passos no século II depois de Cristo. Vamos falar de movimentos de expansão. O budismo, a Mahayana, foi grandemente promovido pela conversão ao budismo ao rei Asoka da Índia, 270 a 232 a.C. Asoka foi para o budismo aquilo que Constantino foi para o cristianismo. Fez do budismo uma grande religião mundial e sua roda da lei trêmula hoje na bandeira da Índia. Ele escreveu verdades budistas nas rochas em muitas partes do país
e enviou missionários a lugares distantes, tais como Macedônia, a Síria e o Egito. Nomeou um ministro de assuntos religiosos e fundou hospitais. Mediante os seus esforços, o budismo tornou-se a religião mais forte no Sri Lanka, e de algumas os grandes estudiosos budistas tiveram sua origem naquele país. 2 outros tornaram-se tão famosos como Marco Polo nos livros de viagens. Um foi Fa Hsien, que deixou a China em 399 d.C. Passou 15 anos na Índia, procurando santuários nos lugares onde Gautama tinha habitado, e compilou um relato com testemunho ocular daquilo que descobriu. O outro, Husuan Tang, foi para a Índia em 629 d.C. e passou 16 anos ali. Voltou com livros que traduziu para o chinês. Há mais de 1000 volumes atribuídos a ele e aos seus alunos. A corte da dinastia Tang, durante a qual vivia, ficou cheia de convertidos ao budismo. As artes desenvolveram grandemente no período e alguns dos artistas tornaram-se famosos pelas suas obras. Nas ruas da capital da dinastia, estudiosos budistas achavam-se debatendo doutrinas com confucionistas, taoístas e até mesmo com cristãos. No século VI d.C., os missionários da China foram para o Japão, onde o budismo rapidamente tornou-se, juntamente com o shintoísmo, a religião principal. Então, no século I d.C., o budismo espalhava-se nos países do Extremo Oriente. No Ocidente estavam morrendo, pois subiam ao trono imperadores que eram mais hindus do que budistas. A fé hindu paulatinamente conquistava o povo de volta. Vamos às seitas intuitivas, o budismo Zen. Um grupo chamado os budistas intuitivos foi fundado por um monge chamado Bodhidharma no século VI d.C. A seita acreditava que a inspiração vinha somente através de um raio de entendimento, depois de um período de meditação, como aconteceu com Buda. O budismo intuitivo entrou na China, vindo da parte da Índia, e da China foi levado para a Coreia e o Japão. No Japão, onde chegou ao seu auge, era chamado de budismo Zen. Bodhidharma ensinou ao imperador que suas boas ações, seus escritos e seus mosteiros não lhe seriam de nenhum proveito. A verdade podia ser achada somente através da meditação e da iluminação repentina. Após isso, retirou-se para uma caverna na montanha, onde passou 10 anos em meditação, contemplando o muro. Como resultado, suas pernas ficaram atrofiadas. Os budistas Zen acreditavam que a salvação é uma questão individual. As coisas externas, tais como os rituais, os escritos sagrados e os templos, são inúteis. A pessoa pode ficar iluminada em qualquer lugar, enquanto está sentada debaixo de uma árvore ou varrendo o chão. Os budistas Zen dizem que não pode confiar na razão ao procurar as iluminações, de modo que empregam enigmas que têm a intenção de confundir a razão. Enquanto a pessoa medita nas frases e não faz sentido, um raio de iluminação supostamente a levará à verdade. Os princípios Zen têm tocado em muitas áreas da vida japonesa. Uma delas é o conceito do acidente controlado, que significa que aquilo que não é planejado é mais valioso do que aquilo que é planejado. É usado na pintura, na arquitetura, na cerâmica, nos arranjos florais, na música e na poesia. Por exemplo, o desenho feito no papel poroso não pode ter emendas e, portanto, é mais belo do que aquele que foi cuidadosamente planejado e trabalhado.
a conquista comunista. Uma antiga profecia budista dizia que depois de 2.500 anos, o budismo murcharia ou gozaria de um reavivamento. A data-chave, segundo historiadores budistas, seria 24 de maio de 1956. O teste real do budismo, no entanto, surgiu em 1949, quando a China foi derrotada pelo comunismo. Calcula-se que 200 milhões de budistas Mahayana caíram diante do comunismo. Os budistas, sendo seguidores de uma religião mansa, não resistiram. O próprio Gautama repreendeu seus discípulos por causa da ira deles pelo ataque a um santo. Diz que aquele que fere leva vergonha, mas maior vergonha leva aquele que ferido revida ferindo. Os comunistas confiscaram as terras e as rendas dos mosteiros, forçaram os monges velhos a trabalharem nos campos e nas fábricas. Os monges jovens foram enviados para a guerra na Coreia. As monjas foram obrigadas a casarem-se, mas muitas afogaram-se para não terem que cumprir a ordem. Mao Tse-tung finalmente interrompeu a destruição dos templos chineses para preservá-los, não como santuários religiosos, mas como monumentos nacionais. Os comunistas eram persistentes e sagazes. Conquistaram, para a causa deles, alguns monges, através do ensino das semelhanças entre o marxismo e o budismo. Buda não pregava uma sociedade sem classes, e não era esse o alvo do marxismo, mas as duas ideologias são contraditórias entre si. No budismo, o homem não é uma criatura materialista. Seu propósito é espiritual. A guerra baseada na cobiça, na violência, é errada. A vida virtuosa deve ser atingida somente mediante o ato livre do livre-arbítrio e da razão. O que acabará vencendo? A atitude passiva budista ou a liberdade do pensamento budista? Talvez a resposta seja encontrada nas palavras de Buda. Não creiam, ó monges, em nada que seu professor lhes ensine, por mero respeito a ele. Mas tudo quanto vocês, mediante análise, descobrirem ser vantajoso para o bem-estar de todos os seres, creiam naquele ensino. Apegue-se a ele e tome-no como seu orientador. Vamos às respostas do texto 4. Responda a essas perguntas. Por que a roda da lei do rei Asoka está na bandeira da Índia? Porque esse rei era budista, podemos dizer. Descreva como alguns países receberam a religião budista. Alguns receberam bem e outros rejeitaram, não é? Assinale as alternativas corretas. O budista Zen chegou da Índia para o Japão através da China. Aqui não é essa. As seitas intuitivas foram fundadas por Bodhidharma. Essa está certa. Os budistas Zen ensinavam que as boas ações não são méritos para a salvação. Está errada a C. Um princípio Zen sustenta que a verdade provém através da meditação e da iluminação repentina. Então, até agora, nós temos a B e a D certa. Os budistas Zen usavam enigmas para confundir a razão das pessoas, certa. O acidente controlado significa que algo que não foi planejado tem mais valor do que aquilo que foi planejado, certo. Responda essa pergunta. Quando a China caiu nas mãos comunistas, os budistas foram perseguidos. Descreva a maneira como os marxistas persuadiram os budistas a aceitarem a sua doutrina. Tentaram fazer uma mistura entre budismo e marxismo. Como o budismo e o marxismo diferem? Os budistas são espirituais e o marxismo são materialistas. Vamos ao texto 5, avaliação do budismo. Em nossa avaliação, assim como fizemos nas outras lições, declaramos de modo breve alguns pontos negativos e positivos do budismo.
Depois indicaremos algumas das pontes que o levam à verdade do cristianismo. Nosso alvo é ajudar os budistas a receber a vida abundante em Cristo. Vamos aos pontos positivos do budismo. Podemos mencionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos positivos do budismo. Primeiro, enfatiza altos padrões morais e éticos. Segundo, reconhece que o egoísmo e o orgulho são males. Terceiro, seu fundador foi notável pela vida de abnegação. Quarto, enfatiza a atitude interior da pessoa. Quinto, ensina a negação de si mesmo como uma parte importante de salvação. Sexto, opõe o seu sistema de castas. E sétimo, seu sistema de justiça sugere que a pessoa ceifa aquilo que semeia. Agora vamos aos pontos negativos, que são mais que os positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos negativos. Primeiro, não reconhece ser supremo. Segundo, seus fiéis tendem a adorar os fundadores. Terceiro, despreza como indigno o corpo humano e suas emoções. Quarto, não reconhece nenhum pecado como ser supremo. Quinto, tende a vida monástica e ascética. Sexto, não tem sistema nem método de melhoria social. Sétimo, sustenta uma atitude geralmente negativa e passiva para com a vida. Oitavo, sustenta a crença no karma e na transmigração. Nono, é uma religião de autorredenção. A salvação é mediante métodos negativos e supressivos. E décimo, não oferece esperança nenhuma de vida de alegria no céu depois da morte. Agora vamos à avaliação das crenças. A preocupação do budismo, assim como do confucionismo, é ética e não religiosa. Não preenche o vácuo espiritual do homem. Examinaremos algumas das crenças do budismo e indicaremos como atravessar o abismo entre ele e o cristianismo com a vida abundante em Cristo. Vamos ao ser supremo, a crença do budismo. O Buda não reconhecia um ser supremo. Seus discípulos, no entanto, acabaram atribuindo a ele as honrarias divinas. O estado ulterior a ser aspirado, segundo os budistas, é nirvana. A ponte aqui para a fé. Se é para os cristãos budistas dialogarem entre si, devem falar em valores ulteriores. Para o cristão, o valor ulterior é Deus. Para o budista, o valor ulterior é nirvana. O cristão recebe da parte de Deus seu poder infinito para sustentá-lo no mundo de sofrimento. Jesus sabia que seria possível seus discípulos separar do sofrimento do mundo, conforme os budistas procuram fazer. O que ele sugeriu, então, que o povo de Deus, enquanto estivesse no mundo, seria preservado do mal. Vejamos a verdade bíblica. Deus existe e é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. 2 Coríntios 5:8. Desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. João 17:15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A ética do bem que vence o mal. A crença do budismo, a alta qualidade da ética budista, deve ser louvada. Quem se oporia às 4 verdades nobres e o nobre caminho do octóplo, a justiça budista sustenta que o homem colhe aquilo que semeou. Os bons e os maus receberão o que merecem. O budismo acredita em pagar o mal com o bem. Aqui a ponte para a fé. As verdades nobres e o nobre caminho octóplo são boa ética. Mas de onde provém o poder para sustentar semelhante padrão? Sim, o homem colhe aquilo que semeia, mas como consegue semear o bem? A pessoa deve pagar o mal com o bem, mas como consegue fazê-lo enquanto ainda está nesse mundo? Se a pessoa não consegue fazer o que deve, quando chega ao fim da batalha, então morre. Isso não é vitória. Cristo oferece-nos o poder para viver uma vida abnegada, enquanto ainda estamos na terra. Ele não exige anos de meditação de nossa parte. Ele promete a sua presença do Espírito Santo dentro de nós para capacitar-nos a fazer assim.
Vamos à verdade bíblica, Romanos 12, 20 e 21. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Gálatas 6, 7 e 8. Deus não deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos à ética do desejo e do sofrimento. A crença do budismo. O problema da humanidade é o sofrimento, e a causa do sofrimento é o desejo. É necessário eliminar o desejo mediante a meditação até que venha a iluminação. O sofrimento é mau, deve ser eliminado, custe o que custar. Corte fora o galho em que você está sentado, mesmo que o resultado seja destruição. As últimas palavras de Buda foram: esforce sinceramente para superar sua própria salvação. Vamos à ponte da fé. Jesus Cristo não via motivo para rejeitar o sofrimento, nem para eliminá-lo. Ele o aceitou e tomou o fardo do nosso sofrimento. Ele provou a morte no lugar de todo homem. Pelo poder de Deus, o sofrimento pode ser transformado num milagre de redenção. Não é um obstáculo à libertação, pode ser parte da própria libertação. Através do sofrimento, o mundo é trazido de volta para Deus. O ideal budista é estar sem paixão. O ideal cristão é viver com compaixão. É esse o significado da cruz. Cristo trouxe paz mediante sua cruz. Hebreus 2, 9. Jesus, por causa da paixão de morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. 1 João 2, 16, 17, porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Salvação. A crença do budismo, a salvação, uma libertação que a pessoa consegue por conta própria e de toda a infelicidade. Por meio da meditação, pode-se melhorar o karma e a transmigração. O Bodhisattva resolve permanecer mais tempo para ajudar outros sofredores no seu caminhar pelo mundo. É, portanto, um tipo de salvador. A salvação não envolve o eu para ser crucificado. Não existe o eu, não é necessária nenhuma crucificação. O Buda morre deitado, ao passo que Cristo morre verticalmente. Do ponto de vista budista, trata-se de uma demonstração da paz do Buda e da agonia de Cristo que, procurando transformar as coisas, destruiu a si mesmo. A ponte para a fé. O pecado, não o desejo, é a base da infelicidade, da desgraça. A salvação consiste em aceitar a Cristo pela fé, sem nada a ser acrescentado. Ele é o único salvador e mediador entre Deus e o homem. Por que era necessária a crucificação? O Calvário revela que Deus tomou sobre si a carne e o sangue, a fim de que pudesse entrar nas profundezas do mal. Aceitou a existência do mal, não fingiu que o mal existia, nem o evitou. Viu a crucificação como preço a ser pago pela salvação. O isolamento é um problema do budismo. O budista pode deixar seus pensamentos de boa vontade para com os outros irradiarem-se em suas meditações, mas não está pessoalmente envolvido. O budismo não requer nenhuma ação. O ágape cristão importa envolvimento, a pessoa não se isola, aceita o sofrimento como de si mesmo. Ágape, a palavra bíblica que significa amor, pode ser traduzida por ação redentora. A verdade bíblica, 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Atos 4,12.
e em nenhum outro há salvação, pela qual nenhum outro nome é dado, pela qual devemos ser salvos. 1 João 4, 7 e 9, amados, amemos uns aos outros, porque a caridade de Deus, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisso se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito no mundo para que por ele vivamos. O cristão pode, com razão, admirar e respeitar a força das convicções budistas. Apesar disso, somente quando recebemos a vida nova em Jesus, poderemos viver uma vida de virtude. Para o cristão que aceita o mundo como a criação de Deus, a vida não se equipara ao sofrimento. Esse sofrimento resulta da separação original que o homem fez entre ele e Deus, e é apenas um dos aspectos da experiência que o homem tem da vida. Deus não deseja que um ser humano criado, a sua imagem, afunde-se na obliteração. Deus quer dar às suas criaturas a vida e toda a sua abundância. É esta a salvação. A pergunta é feita a todo budista hoje. O que pensais de Cristo, o Filho de Deus, nesse assunto? Buda permanece silêncio eterno. Que resposta você dará? Vamos agora aos exercícios do teste de número 5 e depois a revisão dessa lição. Cite pelo menos 5 pontos positivos, 5 negativos do budismo. Bom, os pontos positivos, vamos lá citar 5. Enfatiza altos padrões morais e éticos, reconhece que o egoísmo e o orgulho são males, enfatiza a atitude interior da pessoa, opõe-se ao sistema de caça e seu sistema de justiça sugere que a pessoa ceifa aquilo que semeia. São 5 pontos positivos. 5 negativos, não reconhece ser supremo, seus fiéis tendem a adorar os fundadores, tende a uma vida monástica e ascética, separada das demais pessoas, não tem um sistema de melhoria social e não oferece nenhuma esperança, nenhuma vida de alegria no céu depois da morte. São 5 negativos. Vamos agora comparar as crenças budista e cristã na realidade ulterior. Bom, na realidade ulterior é um ponto que liga. Os budistas buscam uma vida sem sofrimento e o cristão busca uma vida com um propósito para vencer e não nega o sofrimento. Compare a ética budista e a cristã no tocante à prática do bem e do sofrimento. Mais ou menos respondemos. Bom, todos os dois ensinam que deve-se praticar o bem, que vence o mal com o bem, e o sofrimento. Para o budista, a eliminação do sofrimento é atingir o nirvana. Para o cristão, reconhece que no mundo é um mundo de sofrimento e devemos encarar isso. Faça uma comparação entre o budismo e a verdade cristã sobre o tema da salvação. Para o budista, a salvação é alcançar, a pessoa pode salvar a si mesmo. Para o cristão, nós temos um Salvador, Jesus Cristo. Vamos à revisão da lição. Assinale uma única alternativa correta. Budismo provém de uma palavra em sânscrito que significa, letra C, iluminação. Depois da morte do Buda, o budismo espalhou-se rapidamente por toda a Índia, não é? Tendo seu impacto maior em Sri Lanka, para o Japão, depois Tibete, para a Mongólia e Japão, já depois rapidamente pela China. Bom, temos que colocar a letra A. Por toda a Índia, tendo seu impacto maior no Sri Lanka. 5.23. Os ensinos de Gautama eram uma revolta contra o hinduísmo. Mas, letra D, mas mantinha a reencarnação e o karma. 5.24, o budismo e o cristianismo têm em comum crenças semelhantes na sua ênfase nos motivos interiores. Letra C, os padrões éticos escritos por Buda fazem-nos lembrar a lei de Moisés. Letra A, escreva agora C para certo, as alternativas corretas e E para as erradas. A primeira verdade nobre do budismo é a vida é sofrimento e angústia. Certo.
Karma é uma palavra que significa reencarnação errado. A pessoa conquista o Arahati, o ao final, mediante a meditação, certo. Os monges budistas genuínos vivem na solidão, certo. O Buda ideal é o homem santo que vive no amor sacrificial, certo. O budismo enfatiza a meditação e não tem nenhum esforço missionário evangelístico, errado. A ideia budista 532 do acidente controlado é um erro deliberado, errado também. Com isso, nós concluímos a lição sobre o budismo. Leia e estude a sua apostila na plataforma eletrônica e agora tire 10, 15 minutos de intervalo e voltamos daqui a 10, 15 minutos para estudar o Shintoísmo, lição 6 e revisão do teste 3 que envolve budismo e shintoísmo. Oremos. Pai querido, graças te damos por mais essa aula do curso da ETAD. Abençoa todos os alunos e todos aqueles que assistiram a aula apenas para conhecimento. Te pedimos isso em nome de Jesus. Se você não é aluno e gostaria de se matricular, entre em contato conosco. Nós lhe daremos acesso à plataforma digital e também aos testes para você adquirir o seu certificado. Se a sua intenção é somente aprender sem adquirir certificado, continue assistindo os nossos vídeos. Que Deus te abençoe. Daqui 10, 15 minutos, voltamos com a lição 6 sobre o Shintoísmo.